Capítulo 24. Fé. Rist estava sentado num banco nos jardins, do lado de fora das cozinhas da embaixada. Um grande carvalho debruçava-se sobre ele, bloqueando a luz forte do sol. Ele segurava uma tigela funda de madeira cheia de ensopado de carne na mão esquerda e uma colher na outra. Magos de todas as afinidades estavam sentados ao redor do jardim, conversando e almoçando sob o sol do meio-dia. A maioria era de patente média, exibindo com orgulho suas cores em seus mantos e capas, mas alguns usavam vestimentas com detalhes em prata, o que os identificava como altos magos. Rist respirou fundo, fechando os olhos por um instante, o murmúrio baixo das conversas estabelecendo um ritmo constante em sua mente. Os jardins ao lado das cozinhas eram seu lugar favorito para almoçar justamente por esse motivo. Às vezes, ele preferia o silêncio da biblioteca ou de seus aposentos, mas havia dias em que o burburinho da vida ao seu redor lhe trazia paz de espírito. Se eu comer esse ensopado rápido, consigo ler um pouco antes de encontrar Gahamon. Rist havia chegado àquele ponto em Druidas, uma magia perdida, em que passava cada momento livre pensando em ler. Estava quase na metade, e também a um quinto de A Forja de um Império, que, aliás, estava se revelando exatamente o tipo de leitura que procurava. Começava a entender o que Gahamon quisera dizer quando afirmou que a escrita em Druidas, uma magia perdida, se tornava pouco mais que um amontoado de palavras sem sentido e perdia toda a estrutura depois de um tempo. Embora parecesse haver algo mais. Duran-Linnold fazia afirmações absurdas sobre druidas e a Guerra de Varsund, deuses antigos e as mudanças nos padrões climáticos. As coisas mais estranhas eram as menções à Guerra de Varsund, que aconteceu mais de 1000 anos depois de Duran-Linnold ter escrito o livro. Enquanto isso, o estilo de escrita começava a mudar lentamente de um registro factual para algo mais informal, como um diário. Superficialmente, Rist conseguia entender por que alguém descartaria aquilo como um amontoado de palavras sem sentido. As palavras de Duran certamente divagavam, mas as observações do homem continuavam astutas, mesmo em meio às divagações. Pare de deixar sua mente divagar. Coma! Rist mergulhou a colher no ensopado, salivando ao retirá-la, vendo um pedaço de carne pingando molho brilhante de óleo. Os músculos do seu estômago ameaçaram entrar em espasmo quando ele levou a colher à boca, não de fome, mas de uso excessivo. A irmã Anila havia pedido ao irmão Magnus que deixasse Rist e Neera observarem os exercícios de formação e que os permitisse participar quando ele considerasse o conhecimento deles competente. Em vez disso, ele os deixou assistir uma vez e depois os jogou no meio de tudo. E não foram apenas exercícios de formação relacionados à centelha que ele os colocou em ação. Não, ele os incluiu em formações de combate, exercícios de ordem fechada e aberta, treinamento de resistência e vigor, e até mesmo na nobre arte de cavar latrinas, como Magnus insistiu que fosse chamada, em sua totalidade, sempre que era mencionada. Um par de mãos bateu nos ombros de Rist, e ele soltou um gemido de dor, sua mão se contraindo, o pedaço de carne e a colherada de ensopado caindo no chão. Vai na sua boca, Rist. Tommen sentou-se no banco ao lado de Rist, com um sorriso tão largo e implacável de sempre. Tommen, você é um bastardo. Ora, nada de palavrões. Vou pedir para Neera lavar essa sua boca com sabão. Tommen piscou. Então foi para cá que você fugiu depois da palestra do irmão Pernil. Falando em canalhas, ele me cortou fundo hoje. Vou ter que pedir para um dos outros curandeiros dar uma olhada. Suspirando, Rist deixou cair a tigela de ensopado no colo. Tommen, ele perguntou por que você estava atrasado e você disse, você não gostaria de saber. O que você achou que ia acontecer? Eu estava contando uma piada, obviamente. Você já conheceu o irmão Pernil? Ele não está para brincadeiras. Não posso deixar que você seja quem leva todas as chicotadas. Você dá a ele tantos motivos para arrancar a pele das suas costas que estou começando a achar que você gosta disso. Tommen piscou novamente, soltando uma risada. Enfim, como está o ensopado? Tommen estendeu a mão, pegou a colher de Rist, mergulhou-a no ensopado e a atirou na boca. Não sei. Rist lançou um olhar fulminante para Tommen, arrancando a colher de suas mãos. Ainda não experimentei. Mais ou menos bom, Tommen conseguiu dizer, com a boca ainda meio cheia de ensopado. Tommen lembrava um pouco Dan a Rist. Ele era um pouco mais simpático, bem menos coordenado e provavelmente não fazia ideia de como esfolar um gato, mas tinha a mesma malícia natural. Rist grunhiu, balançando a cabeça e tirando a tigela de sopa do colo, lambendo os lábios enquanto mergulhava a colher de volta no ensopado. Como você está se sentindo? Rist deu um salto para frente quando Neera enfiou as mãos entre seus braços e começou a fazer cócegas em suas costelas.
Ele tentou desesperadamente segurar a tigela de madeira com o ensopado, mas assistiu com agonia enquanto ela escorregava de seus dedos e batia no chão, derramando o ensopado na grama bem cuidada. Droga! Assim que a palavra saiu de sua boca, o corpo de Riste se enrijeceu. Ao seu redor, magos se viraram e o encararam, com algumas sobrancelhas arqueadas, observando seu acesso de raiva. Todos sabiam quem ele era. Conheciam cada aprendiz. Afinal, havia apenas 4 aprendizes em toda a embaixada. Em toda a cidade, aliás. Mas o problema não era simplesmente o fato de o conhecerem, e sim o fato de saberem que Garramon era seu padrinho. Preciso lembrá-lo de que sua insubordinação a outros magos reflete em minha capacidade como padrinho, pensou Riste, estremecendo ao ouvir as palavras de Garramon. Ao contrário do irmão Pernil, Garramon não era de infligir dor física direta, mas certamente tinha outros métodos de repreensão. Riste olhou para o ensopado derramado na grama, pedaços de carne e batata o encarando, o vapor subindo. Seu estômago roncou e ele soltou um suspiro. Virou-se para Neera, notando Lena ao seu lado, os cabelos loiros caindo sobre o robe marrom com detalhes verdes. Neera deve ter percebido a frustração no rosto de Riste, porque ela realmente se desculpou, o que era tão raro quanto uma lua azul. Tudo bem, disse Riste com um suspiro, abaixando-se para pegar sua tigela e colher do chão. Eu não estava com fome mesmo. Não sei, disse Neera, envolvendo os dedos no bíceps de Riste. Você vai precisar disso para preencher esses braços. Nunca vi um mago de batalha tão magro. Riste afastou o braço bruscamente de Neera, cerrando o maxilar por reflexo. Riste, não foi isso que eu quis dizer. Sim. Riste pegou sua mochila, reprimindo um gemido enquanto seus músculos se contraíam, os efeitos de tanto treinamento com o irmão Magnus e a irmã Anila. Eu sei. Só preciso ir. O irmão Garramon pediu para eu encontrá-lo depois do almoço, e ele não gosta de esperar. Neera estendeu a mão, tocando a de Riste, mas ele a afastou, dando-lhe um sorriso fraco e acenando para Lena e Tommen enquanto se afastava em direção à embaixada principal. Lena tinha uma expressão constrangida no rosto, como se tivesse acabado de ver um adulto chutar um cachorrinho, mas Tommen parecia tão alheio como sempre, com um sorriso de orelha a orelha enquanto acenava para Riste, ficando chocado quando Lena lhe deu um tapa na nuca. O coração de Riste batia forte contra as costelas enquanto ele caminhava pela embaixada, os olhos fixos no tapete preto-dourado que se estendia por todos os andares. Ele se concentrava nos elaborados padrões vermelhos e dourados tecidos no tecido preto, sem deixar que sua mente se fixasse nas palavras de Neera. Ele sabia que ela não tinha dito aquilo de propósito. Pelo menos, ele achava que não. Mas isso não diminuía em nada a dor de suas palavras. Ele não queria ser magro, frágil, pequeno, ou qualquer outro adjetivo que as pessoas escolhessem para descrevê-lo. Ele nunca havia pedido por isso. Teria dado quase tudo para ser tão forte quanto Calen, ou qualquer outro homem das aldeias, mas simplesmente não era um dom que possuía. Riste cerrou o punho enquanto caminhava, seus olhos percorrendo a elaborada representação de um bando de leões vermelhos e dourados bordada no tapete. Ele tentará ganhar peso, tentará comer mais, mas nunca conseguirá. Talvez fosse porque, em casa, sua dieta sempre se limitava ao que podiam comprar na época. A comida na embaixada era diferente de tudo o que ele já vira. Carne assada com cenouras, batatas e um molho espesso, frango assado recheado com farinha de rosca e bacon salgado, pato cozido lentamente na própria gordura, coelho assado servido com camadas de batatas, tudo embebido em um molho à base de vinho. O que Riste quisesse, a cozinha providenciava. Por um lado, era reconfortante saber que não passaria fome tão cedo, mas, por outro, sentia-se mal por ter tanta comida à sua disposição ali, enquanto algumas pessoas nas aldeias podiam passar semanas apenas com grãos, tubérculos e o que conseguissem caçar. E muitas vezes as porções que ele recebia na embaixada eram as mesmas que seriam divididas entre 2 ou 3 pessoas em casa. Era assim que as coisas funcionavam. Algumas pessoas simplesmente recebiam mais do que outras. Mas só porque as coisas funcionavam assim não significava que era certo. Durante o último mês, Riste dedicou quase todos os seus momentos livres ao treinamento. Seja aprimorando a centelha com o irmão Garramon, treinando com a espada com a irmã Anila, praticando formações de batalha com o irmão Magnus ou dedicando muitas e muitas horas à prática de técnicas de espada. Força e músculos não lhe foram dados de presente, mas também não lhe seriam negados. Nada que vale a pena é fácil, filho. E nada que seja fácil vale a pena. Riste quase podia ouvir a voz do pai proferindo essas palavras. Riste. Riste ergueu os olhos e viu o irmão Garramon parado diante dele, com um manto preto com detalhes prateados sobre os ombros e um olhar curioso. Riste inclinou a cabeça. Irmão Garramon,
Por favor, me desculpe, eu estava perdido em meus pensamentos. Nada muito diferente do habitual, então, disse Garramon, dando a Richt um sorriso suave que antes era tão raro quanto os pedidos de desculpas de Neera, mas que parecia estar se tornando mais frequente. Venha, eu não esperava você tão cedo. Pensei que você ainda estaria comendo. Mas agora é uma boa hora. Eu estava a caminho para acertar uma última coisa. Richt seguiu Garramon pelos corredores da embaixada até os jardins do palácio, semicerrando os olhos para o sol brilhante que brilhava acima, aninhado confortavelmente em meio ao céu azul. Irmão, o que estamos fazendo? Garramon simplesmente sorriu novamente e acenou com a cabeça em direção às portas da biblioteca que se estendia do outro lado do jardim, seus muitos andares elevando-se imponentes, seu telhado cinza ardósia ultrapassando os muros do palácio. Naturalmente, a resposta de Garramon, ou a falta dela, serviu apenas para suscitar uma série de novas perguntas, mas Richt as conteve. Se Garramon quisesse dar respostas, ele o teria feito. Isso era algo que Richt realmente apreciava em seu patrocinador, ele era direto. Não havia jogos, nem rodeios. Se Garramon quisesse lhe dizer algo, ele lhe diria. Assim que entraram na biblioteca, Garramon falou com um dos bibliotecários, que olhou para Richt com um olhar estreito, provavelmente porque sabia que Richt não havia devolvido vários de seus livros às prateleiras, então saiu apressado para pegar o que Garramon havia pedido. Venha, disse Garramon, gesticulando para que Richt o seguisse. Vamos para o último andar. Richt hesitou. Ele nunca estivera no último andar. A biblioteca era um prédio enorme, mais comprido do que largo, com as duas extremidades curvas. Erguia-se por 5 andares, cada um abarrotado de estantes aparentemente infinitas, bancos, mesas e pequenos recantos. Velas repousavam sobre as mesas, os pavios acesos apenas quando alguém lia, enquanto lampiões de óleo com revestimento de vidro ficavam em apliques fixados nas paredes em intervalos regulares ao longo das estantes. Apesar de a proximidade das chamas com todos aqueles livros causar um nó de ansiedade no estômago de Richt, ele tinha que admitir que o brilho quente e aconchegante, combinado com o aroma terroso das páginas antigas, acrescentava uma profundidade extra à beleza da própria biblioteca. Se Richt fosse honesto consigo mesmo, provavelmente passará mais tempo dentro das paredes da biblioteca do que em seus próprios aposentos nos últimos tempos, mas ainda assim nunca tinha ido ao último andar. O último andar geralmente era reservado para aqueles que haviam recebido suas cores plenas. O momento de hesitação se dissipou rapidamente, a curiosidade de Richt mais do que aguçada. Richt seguiu Garramon escada acima, no lado oposto do longo corredor, e continuou subindo pelos andares, admirando a imensidão do conhecimento contido naquele grande edifício. Poucas coisas o entusiasmavam mais do que a ideia de passar uma semana sozinho em um dos recantos de leitura, com qualquer livro que desejasse ao seu alcance, algo que ele achava melhor nunca contar a Neera. Ele não imaginava que um dia teria essa oportunidade, mas era um sonho que valia a pena ter. Ao chegarem ao topo da escadaria, Richt ficou surpreso ao ver que não havia nenhuma guarda. O único sinal de que o acesso era restrito era uma corda de veludo vermelho pendurada entre os 2 pilares. Richt balançou a cabeça, soltando uma risada baixa. Ele sempre pensara que o último andar seria guardado, mas nunca verificara pessoalmente. Disseram-lhe que era proibido até receber suas cores, então simplesmente o deixará em paz. Pelo mesmo motivo que nunca sairá dos limites do palácio até aquela noite com Neera, ele nunca cogitara sequer tentar subir até o último andar. Era proibido. Regras eram regras, e quebrá-las inevitavelmente levaria a uma situação embaraçosa. Só de pensar nisso seu estômago se revirava de ansiedade, e provavelmente a uma repreensão completamente evitável. Você está bem? Richt ergueu a cabeça e viu Garramon parado no patamar do último andar, com a corda de veludo vermelho desengatada do poste e agora em sua mão. Você está bem, aprendiz. Desculpe, irmão. Richt subiu os últimos degraus e chegou ao patamar, com Garramon prendendo a corda novamente atrás dele. Eu só estava perdido em seus próprios pensamentos de novo. Richt assentiu, e Garramon balançou a cabeça negativamente. Você vai ter que aprender a controlar isso, senão vai que acontece em um momento mais inconveniente. Porque o último andar não tem segurança. Guardado. Garramon riu. Não há nada para guardar aqui em cima, aprendiz. A restrição serve apenas para que aqueles que receberam suas cores tenham um lugar para sentar em paz. Uma recompensa pela conquista, por assim dizer. Não, disse Garramon, antes que Richt pudesse fazer outra pergunta, não mantemos livros restritos neste nível, nem em lugar nenhum, aliás. Garramon lançou a Richt um olhar perspicaz. O homem parecia conhecer Richt muito mais do que este lhe dava crédito.
O imperador Morten acredita que nenhum conhecimento deve ser restringido, pois isso é simplesmente um obstáculo ao progresso. Agora, venha. Se nenhum conhecimento deve ser restringido, por que não consigo encontrar nenhum material sobre as provas ou os alamantes? Hist pretendia guardar essa pergunta para si, mas ela acabou escapando, como costumava acontecer com a maioria de suas perguntas. Ele se preparou para a resposta de Gahamon enquanto seguia pela sacada do último andar, que dava para o resto da biblioteca. Gahamon não se virou. Materiais de leitura sobre alamantes são escassos, não restritos. Gahamon contornou uma estante. É simplesmente um tema que poucos exploraram. Eu recomendaria Os Fracos São Muitos, Os Fortes Poucos, de Gorgamel Altair, ou O Elo Mais Fraco, de Brina Sonoin, embora, como você provavelmente já deve ter percebido pelos títulos, nenhum dos dois seja exatamente um relato imparcial. Com relação às provas da fé e da vontade, os materiais não são restritos, eles simplesmente não existem, por razões que espero que agora estejam claras para você. Se você soubesse o que esperar na prova da vontade, não teria sido o mesmo teste. Suponho que faça sentido. Hist franziu a testa. A resposta de Gahamon de fato fazia sentido, mas ainda assim não era uma resposta que agradasse a Hist. Aqui. Gahamon parou em uma porta coberta por uma cortina de veludo vermelho, com lamparinas de óleo fixadas nas paredes de ambos os lados, o vidro que as envolvia enegrecido pela fumaça. Ele puxou a cortina e fez um gesto para que Hist entrasse. Oh, por Eliara! Hist deu uns 2 passos para além da cortina antes de parar, olhando ao redor do cômodo com admiração. Para qualquer outra pessoa, a palavra admiração poderia soar um pouco dramática, mas para ele, era perfeita. O cômodo tinha cerca de metade do tamanho dos aposentos de Hist, iluminado por lanternas a óleo com revestimento de vidro fixadas nas paredes. A parede à direita era obscurecida por uma estante de madeira escura e estriada, com todas as prateleiras repletas de livros pesados encadernados em couro. Um sofá em forma de L encostava-se no canto esquerdo do cômodo, estofado com veludo vermelho e taxas douradas. As paredes atrás do sofá eram adornadas com tapeçarias vibrantes tecidas com fios em vários tons de vermelho, preto, dourado e branco. Uma longa mesa estava em frente ao sofá, feita da mesma madeira escura da estante, espessa e de aparência robusta. 4 pilhas de livros repousavam sobre a mesa, cada uma contendo pelo menos 10 volumes diferentes. Hist pegou o livro do topo da pilha mais próxima, passando o dedo sobre o título gravado em relevo na capa: Sangue Vital, o Sangue da Vida. Sente-se. Hist colocou o livro de volta no topo da pilha e sentou-se no sofá enquanto Gahamon fechava a cortina atrás de si. Seus olhos se demoraram em Hist por um instante antes de ele caminhar até o outro lado da mesa e se sentar no sofá, movendo uma pilha de livros para a beirada. Ele enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena caixa de madeira preta, e a colocou sobre a mesa. Sua mão pairou sobre a tampa por um momento antes de empurrá-la em direção a Hist. Dentro desta caixa está sua prova de fé. A boca de Hist secou de repente, toda a umidade escapando. Ele engoliu em seco por reflexo, um furacão de borboletas girando em seu peito. Já. Hist queria progredir. Queria ser elevado acólito, ostentar as cores dos magos de batalha, sentir o toque das vestes negras sobre seus ombros. Era para isso que ele estava treinando. Mas só de ouvir as palavras prova da fé, a mente de Hist voltou aos horrores da prova da vontade. Um arrepio percorreu seu corpo, e sua respiração ficou presa na garganta. Memórias passaram pela sua mente. O corpo sem vida de Neera, sua pele e lábios pálidos e azulados. O povo da clareira, quebrado e deformado, massacrado. O corpo de Tarmpin pregado à parede do açougue de Ivan Svet por uma lâmina enegrecida. O homem sem rosto arrastando sua lâmina pela garganta da mãe de Hist. Kalen, você deveria ter estado ao meu lado. As palavras de Kalen ecoaram. Você se tornou um monstro. A própria voz de Hist era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Eu tive que me tornar um para derrotar o outro. Hist respirou fundo, acalmando-se, com o peito tremendo. Examinou a caixa sem tocá-la. Era pequena o suficiente para caber na palma da mão e consistia em 2 partes de madeira dura tingida de preto, unidas por uma dobradiça dourada na parte de trás. Mas, curiosamente, não havia fecho na frente, nenhuma maneira de abri-la sem quebrá-la. O que é isso? Hist sentiu Gahamon alcançar a centelha, puxando finos fios de ar. O homem canalizou os fios para a frente da caixa, movendo-os em sentido horário. Um estalo audível emanou de dentro, e o coração de Hist parou, sua respiração ficou presa, seus olhos arregalados. Com a ajuda de um fio de Gahamon,
a tampa da caixa se abriu, e um brilho carmesim profundo irradiou de dentro. Hist ficou olhando por um instante, com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Uma pequena gema vermelha, não maior que uma uva, repousava ali, aninhada sobre um leito de cetim púrpura. A pedra brilhava com uma luz carmesim que pulsava e se movia. Já vi uma dessas antes. As palavras pegaram Garramon de surpresa, e suas sobrancelhas se ergueram. Onde? Na floresta de Ol. Hist estendeu a mão, deixando-a pairar logo acima da gema, a luz carmesim banhando sua pele. Engravada na lâmina do machado de um urak. Um murmúrio profundo ressoou da garganta de Garramon, e ele se remexeu na cadeira. O que é isso? Hist desviou o olhar da pedra preciosa, encontrando o olhar de Garramon. Irmão, acrescentou apressadamente ao perceber que seu tom havia sido um tanto brusco. É um receptáculo da essência. A pedra preciosa tem a capacidade muito particular de ligar a essência à sua estrutura. O brilho vermelho que você vê é a luz da essência. Hist olhou para a gema brilhante. Quando a vira pela primeira vez no machado do urak na floresta de Ol, ela era translúcida, mas em algum momento um brilho vermelho começara a emanar dela. Dado que o machado fora usado para matar o pinheiro-lobo e arrancar a cabeça do urak, não era preciso ser um gênio para conectar os dois pontos. A questão era uma para a qual ele não tinha certeza se queria saber a resposta. Irmão Garramon, o que é essência? O dia em que você se esquivar de fazer perguntas será o dia em que eu realmente me preocuparei. A essência é a força vital de todos os seres vivos. Ela flui dentro de você e de mim neste exato momento. Mas não pode ser usada até que esteja livre de suas limitações físicas. Até que alguém morra por isso. A boca de Garramon se contorceu, mas ele assentiu brevemente. Não é tão simples assim, mas sim. É magia de sangue. Hist afastou a mão da pedra preciosa, sentindo de repente como se precisasse esfregar a mácula do seu brilho da pele. Sim, esse é o nome que se dá à coisa. Mas é um nome usado por quem não entende o que ela é. Hist encarou a pedra preciosa pulsante, sentindo o peito apertar. Deixe-me fazer uma pergunta, Hist. Quando é nobre matar? A pergunta o pegou de surpresa. Seria uma armadilha? Matar nunca é nobre. Nem mesmo em defesa dos indefesos. E se você se deparar com um homem, um estuprador, um assassino, e o encontrar prestes a cometer seu próximo ato indizível, e a única maneira de impedi-lo for matá-lo. E aí? Isso é nobre. Hist passou a língua pelos lábios, agora cada vez mais ressecados. Eu não tenho certeza. Quando os exércitos vão para a guerra, centenas morrem. Milhares. Dezenas de milhares. Sangue derramado apenas para nutrir a terra, corpos devolvidos ao solo. Os vitoriosos retornam para casa, aclamados como heróis, campeões de seu povo. Mas para aqueles cujos entes queridos foram massacrados, eles são assassinos, pessoas desprezíveis que deveriam ser lançadas ao esquecimento. Não é tão preto no branco assim, não é mesmo, este mundo em que vivemos? A pergunta de Garramon era retórica, mas Hist balançou a cabeça negativamente. Ele não estava fingindo interesse. Discutir moralidade era algo realmente fascinante, pelo menos para Hist. Mas, com as palavras de Garramon ecoando em sua mente, Hist percebeu que não havia feito a pergunta realmente pertinente. Irmão, você disse que minha prova de fé estava dentro da caixa. O que é a prova? Garramon passou a língua pelos dentes, os dedos da mão direita tamborilando na madeira densa da mesa. A prova da fé é para todos aqueles que desejam receber o título de acólito dos magos de batalha imperiais. É para acessar um receptáculo e extrair a essência que nele reside. É para demonstrar fé em seus irmãos e irmãs e no próprio Efialtir. Para confiar neles. O sangue nas veias de Hist gelou, e sua respiração ficou presa na garganta. Você não pode me pedir isso. Para receber minhas cores, eu preciso me entregar à magia de sangue? Irmão, certamente você vê como isso está errado. Você precisa estar disposto a questionar seus preconceitos, aprendiz. Você acredita em todas as histórias que lhe contam? Claro que não. A voz de Hist estava trêmula, sua garganta e boca secas. Magia de sangue. O que diabos está acontecendo? Então por que você se apega tão firmemente às palavras venenosas sussurradas em seu ouvido quando criança? Chamar a essência de magia de sangue é o mesmo que rotular um herói como vilão. A habilidade de controlar e manipular a essência é um presente de Efialtir para nós. Eu sei que no sul vocês o chamam de o traidor,
por sua recusa em acatar as leis dos outros deuses em tempos remotos, mas ele é verdadeiramente o Salvador, meu aprendiz. Através do dom da essência, Efialtir permite que algo surja da morte. Ele permite que o ato da criação nasça da destruição. Com o domínio da essência, nenhuma morte é em vão. Garramon suspirou e, em seguida, deu a Riste um sorriso fraco. Se aprendi algo com você, é que você não aceita nada nem ninguém como verdade absoluta. Você questiona. Você investiga e sonda. Você anseia não apenas por respostas, mas por compreensão. Você se recusa a seguir ordens. Essas não são apenas qualidades de um bom homem, aprendiz, são qualidades de um líder, e são qualidades que admiro. Essa é a razão pela qual o trouxe aqui e não para alguma câmara cerimonial ou para a cadeira rangente do meu escritório. Estes livros à sua frente são os relatos mais profundos e completos sobre o uso da essência. São os textos mais objetivos que conheço. Ainda haverá viés em suas páginas, mas confio que você o perceberá. Você não está limitado a estes textos. Pedi a Gaut, o bibliotecário, que lhe forneça quaisquer outros textos que desejar. Garramon se levantou, seus olhos fitando brevemente a pedra preciosa. Você tem uma semana para tomar sua decisão. Tenha fé em mim e no círculo e extraia da essência, ou recuse. A escolha é sua, e estou convencido de que você encontrará o caminho correto. O estômago de Riste dava cambalhotas, ameaçando se esvaziar sobre a mesa à sua frente. Irmão. Garramon parou com a mão na borda da cortina. Ele não se virou. Sim, aprendiz. O que acontecerá se eu recusar? Você já sabe a resposta para isso, Riste. Garramon puxou a cortina, passou por ela e a fechou, sem esperar que Riste fizesse outra pergunta. A centelha será expelida do meu corpo e serei expulso do círculo. Não foi exatamente uma escolha, mas pelo menos foi uma escolha.